Olá, tudo bem? O tema deste vídeo: por que a religião não sabe nada a respeito dos últimos dias? É isso mesmo. A teologia não sabe, a religião não sabe, religiosos não sabe, Constantino não soube, João Calvino não soube, Armínios Jacobos não soube, e os pais da igreja não soube, o reverendo Cuscuz não sabe, o bispo do dedinho não sabe, o apóstolo do chapelão não sabe, nenhum líder religioso sabe, nenhum religioso sabe. Aí você fala, nossa, você é arrogante, prepotente. Não, eu só acredito que está escrito. Eu acredito no que está escrito. Por isso que eu tenho convicção, porque a religião não sabe nada a respeito dos últimos dias. Eu vou ler para você. Eu acredito na escritura. Os religiosos não acreditam nos escritos. Os pregadores não acreditam nos escritos. Eu vou passar meu entendimento. Esse vídeo eu quero fazer ele curto, um videozinho para postar às 18 horas. Então não vou esticar muito, não vou buscar muitas referências. Leia comigo. Não tire suas conclusões antes de consultar o que está escrito aí na sua Bíblia, mas eu já te peço, você tem que acreditar no que está escrito. Se você deixar de acreditar nos escritos para acreditar no que o seu líder religioso fala, então já para de assistir esse vídeo, não vai adiantar para você. Esse vídeo é para quem acredita no que está escrito. Respeita as etapas dos escritos bíblicos. Respeita as épocas. Respeita quem eram os ouvintes. Quem era o remetente. Você tem que respeitar tudo isso a respeito dos escritos bíblicos. Senão você vai ser mais um futurista. Você mais um vai ficar por aí. Jesus vai voltar. Já é os últimos dias, porque esse cara aqui falando heresias, isso daqui prova que ele é o anticristo, ele está nos últimos dias. Só que esses últimos dias vêm sendo falado há 2000 anos. Ei, quase 2000 anos. Eu acho que está atrasadinho, não tá não? Leia comigo Atos capítulo 2, versículo 14 ao 21. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Veja, aqui estava falando em Jerusalém, isso daqui estava sendo falado em que ano? Sei lá, 35, 40, 38, 33, não é semana passada. Pedro não fala, Pedro não está mais vivo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no ano 64, 66, por ali. Então ele estava falando, respeita aqui você, quem eram os ouvintes deles? Pessoas que estavam em Jerusalém, e isso daqui na sua maioria eram judeus, israelitas. 15. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Foi quando houve o batismo com o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outros idiomas e outras línguas, não é balabachúrias cantarábias. E as pessoas achavam que eles estavam bêbados porque eles estavam falando na língua materna de outras nacionalidades. 16. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. 17. A profecia que está lá no livro de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, acontecerá nos últimos dias de Deus, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Esses 3 elementos estiveram na destruição de Jerusalém do templo no ano 70 DC. 20. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Olha o dia do Senhor aqui. Então haveria coisas terríveis, tribulações, aflições, antes de vir o dia do Senhor. Eu vou te mostrar. Lá em Apocalipse, quando João estava na ilha de Patmos, e ele recebeu o dia do Senhor de braços abertos, porque Deus, Jesus, falou: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Isso está em João 21, 22. E o que Jesus falou aconteceu. João ficou vivo para a chegada do dia do Senhor. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Salvo do lago do fogo do inferno, que a religião fala? Salvo do quê? Do tridente do capeta? Salvo do quê? Do fogo que sai pela venta do dragão? Tudo isso que religioso acredita. Não, salvo da condenação, salvo do juízo que viria dali a alguns anos. E esse juízo veio quando? No ano 70 DC.
Então, o que chama atenção é o versículo aqui 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e seus velhos sonharão. Então, o que aconteceu naquele esplendoroso dia, quando eles estavam louvando, adorando, e veio sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outros idiomas, eles começaram a falar das grandezas de Deus em outras línguas, eles começaram a profetizar. O que aconteceu? Foi o derramar do Espírito de Deus. E quando foi isso? Em que época foi isso? Nos últimos dias. Porque dali a alguns anos veio o juízo final, veio o fim dos tempos, que ocorreu no ano 70 DC. Que a religião não aceita isso de forma alguma. Que quando você fala isso para um religioso, ele te chama de herege. Nos últimos dias. E por que foram os últimos dias? Porque justamente aqui falou assim, que no 20, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue. O sol aqui era uma parábola a respeito do templo, e a lua em sangue eram os escolhidos, o povo judeu, que foram lavados pelo sangue. Então, por isso que falou, e a lua em sangue. A lua que representava o povo judeu, Israel, os israelitas. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, então foi derramado o Espírito Santo nos últimos dias para eles falarem a respeito da vinda do juízo, para eles falarem a respeito do reino de Deus, para eles falarem a respeito do dia do Senhor. E o dia do Senhor, antes que aconteça o dia do Senhor, dia terrível, dia de guerra, dia de cobrança de contas, dia de ira e dia de vingança. Esse dia do Senhor, João estava na ilha de Patmos, quando ele foi tomado pelo Espírito, e o Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado em espírito, falou para ele. Assim disse João na ilha de Patmos: achei-me no espírito no dia do Senhor. A religião fala que aqui é domingo ou sábado. Mentira! Aqui foi o dia da vingança de Deus. Aqui foi o dia de cobranças de Deus, de contas dos israelitas. Por isso que foi derramado o Espírito, para preparar os irmãos, as pessoas que iriam passar pelo juízo. Aquele Espírito era para convencer eles dos erros deles, dos pecados deles, porque pecado eram as transgressões das leis dadas a Moisés. Então esse dia do Senhor aqui foi o juízo final, foi o fim dos tempos. Por isso que houve a necessidade de derramar o Espírito Santo nos irmãos, para falarem das grandezas de Deus, para anunciarem o reino de Deus a outros povos, a outras nacionalidades. Simples assim. Por isso que o tema desse vídeo, por que a religião não sabe nada a respeito dos últimos dias? Podia até abrir um parênteses. Será que não sabem? Ou será que fazem isso de propósito para manterem as pessoas cativas, as pessoas escravas, as pessoas servas deles nessas chamadas igrejas, que eles esfolam elas, tosquiam elas, come toda a lã, a gordura delas, pedindo dízimo, oferta, sacrifício, holocausto, mantendo-as escravas dos seus templos. Será que é isso? Ou eles não têm a revelação dada por Cristo? Talvez, pode ser. Então, nos últimos dias, aqui no versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito. Os últimos dias foi os dias de Pedro, foi os últimos dias de Paulo, foi os últimos dias até vir o juízo de Deus, até acontecer o quê? O dia do Senhor. O dia do Senhor foi quando houve a queda do templo, foi quando houve a destruição quase total da cidade de Jerusalém. E por isso que lá naqueles dias eles tinham dons, profecias, dom de línguas, dom de cura, dom de revelação, dom do conhecimento, dom da interpretação. Eles tinham aqueles dons, que era necessário, se fazia necessário devido ser os últimos dias, até o juízo de Deus no ano 70. Porém, quando o juiz voltou, quando Cristo voltou para cobrar contas e para estabelecer a justiça eterna, o evangelho eterno, que não é nem o evangelho de Jesus de Nazaré e nem o evangelho de Paulo, mas é o evangelho eterno. Então, tudo que era em parte, tudo que era incompleto, foi dado fim. Assim está em 1 Coríntios 13, 8 ao 10. Assim disse Paulo: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto.
e a nossa profecia é incompleta. 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O completo veio no ano 70, no dia do Senhor, e foi dado fim a tudo isso. Assim foram os últimos dias, dito por Pedro. Não é insanidade da minha parte, não é ignorância da minha parte, não. Apenas é a certeza que o Criador que habita em meu espírito coloca em minha mente. A certeza é essa, o entendimento é esse e a conta fecha. Você lendo dessa forma, você entendendo dessa forma, você sabendo o que foi os últimos dias, por que teve os últimos dias, o que foi o dia do Senhor, por que o dia do Senhor, o que significou o dia do Senhor, quando você lê Amós, Sofonias, Lamentações, Ezequiel, Isaías 13, Malaquias 4, você vê o dia do Senhor foi o dia da cobrança de conta, foi o dia do juízo. Então eu deixo essa mensagem com você e espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, contribua com esse canal dando um joinha, compartilhando e se inscrevendo e ativando o sininho. E vamos em frente, lendo e passando o entendimento que vem do Pai, que habita em nosso espírito. Até a próxima. Tchau, tchau.